Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de um zootecnista que, na última década, vivenciou uma verdadeira metamorfose profissional. Foi analista de mercado de pecuária de corte, gerente de projetos na Associação dos Criadores de Mato Grosso e hoje atua como líder Agtech, facilitando a interação entre produtores rurais e empresas de tecnologia e startups. É mais um exemplo de como a vida pode apontar caminhos diferentes dos que eram imaginados e de como é importante estar preparado para encarar mudanças que muitas vezes podem abrir novas portas e gerar promissoras oportunidades. Segue com a gente que o bate-papo já vai começar. A ligação com o campo não veio de berço, mas de uma vontade que surgiu cedo na vida do Fábio Silva. Nascido no interior de São Paulo, numa cidade com tradição em feiras agropecuárias, ele despertou, ainda na infância, o interesse pelo ambiente agro. Veio daí a escolha pela zootecnia, que anos mais tarde o traria para Mato Grosso. Na terra do boi, trabalhou com lideranças do setor produtivo, conheceu muita gente e aprendeu ainda mais. Há quase 5 anos tem mergulhado no mundo das tecnologias voltadas para o campo, estabelecendo conexões com empresas e pessoas que, assim como ele, trabalham para que as inovações possam gerar boas transformações na rotina e nos resultados de quem produz. Fábio, meu amigo, cara, que bom conversar contigo aqui. A gente ter uma prosa, a gente conversa praticamente todos os dias, né? Durante o trabalho, a gente trabalha aí próximos um do outro, mas agora a gente reservar um tempinho para contar um pouquinho da tua história e dos projetos que você está ajudando a conduzir com o pessoal do AgriHub. Primeiramente, cara, agradeço por você estar aqui conosco no podcast do Patrone, falando um pouquinho a todo mundo que está nos ouvindo, tudo bem? Tudo bem, Patrone, obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Eu já estava ansioso, esperando a minha vez de conversar com você, porque a gente sabe o quão relevante é você para o nosso agro, levando informação, levando o que há de verdade assim, que acontece no agro, a realidade do agro. E sabendo disso, eu fiquei ansioso, porque eu queria mesmo participar, falar, putz, mas quando que vai ser a minha vez? Será que eu vou ter a minha vez de gravar lá com o Patrone? E esse dia chegou, né? Agora eu tô aqui, então tô muito feliz. Obrigado mais uma vez, Patrone. Cara, eu que agradeço. Legal saber disso. Agora eu vou te fazer uma pergunta que me veio à cabeça agora. Você tem ideia de quando foi a primeira entrevista que eu fiz contigo, cara? Cara, eu achei que você ia perguntar a primeira entrevista que eu fiz. Essa eu lembro, porque ainda era naquele projeto que tinha na TV Globo, né, do site, que eles tinham um site, faziam projetos semanais, assim, de entrevistas, né, principalmente focado ali no IMEA, com as análises de mercado do IMEA. Eu lembro que foi a primeira entrevista que eu dei ali, eu tava muito nervoso e tal. Mas com você, Patrone, pensando nesse histórico, eu chuto que foi 2 anos e meio pós isso. Como essa minha primeira entrevista foi no final de 2012... eu acho que lá por 2014, talvez 2015, a gente começou a ter essa conexão e estabelecer ela, deixando ela mais forte. Acho que isso aí foi já quando você ainda já estava no IMEA já, né? Você estava no IMEA, né? Isso. Como analista de pecuária, você vai contar um pouquinho dessa tua história também. Agora, essa entrevista que você está se referindo, se eu não estou enganado, era a entrevista com o pessoal do Agrodebate, né? Que fazia parte ali do projeto da Centro-América, da TV Centro-América. E semanalmente os boletins do IMEA, eles eram, né, gravados em vídeo, as informações por vocês que eram analistas, né? E isso daí ia para o site. Um projeto muito bacana que tinha aqui há algum tempo atrás. Eu me recordo quando eu fui repórter ali, cuidava do rural ali na TV Centro-América, a gente ainda tinha um tempo ainda fazendo isso com o Agrodebate. Era muito bacana aquele projeto. Era um destaque muito grande, assim, para o IMEA. Eu acho que naquele momento, o que o IMEA vinha se propondo a crescer, ganhar mídia, ganhar corpo, coincidiu muito com o que o Agrodebate se propunha. Então, foi uma união de forças, assim, ali. Eu leio, olho para trás, assim, com muita boas lembranças, assim, porque juntou essas duas forças no momento propício para ambas as partes. E cresceu, o IMEA cresceu, o próprio rural da TVCA cresceu, enfim, foi muito bom. Era legal, assim, eu me recordo que a gente conversava, né? O Agrodebate foi conduzido, né, pelo Leandro Nascimento, pela Chica Medeiros, né? Enfim, um projeto com o Ulisses Serotini ali na Centro-América. E eu me recordo que uma das coisas que nós falávamos ali, inclusive com o pessoal do IMEA, era que era uma oportunidade para que os novos analistas, né,
aprendessem também a se comunicar ali com o tele, né? E isso foi muito bacana. Tenho Pega o certeza que meu foi um caso, aprendizado para todo mundo. eu desci em Mato Grosso, eu lembro até hoje, eu falo desci porque eu vim de avião. Eu desci a primeira vez em Mato Grosso, era 5 de dezembro de 2012. Acho que foi uma semana depois eu tava fazendo a retrospectiva do ano da pecuária do estado no Agrodebate. Então, assim, foi meio que cair ali assim, já tinha uma experiência pregressa, óbvio, mas nada como participar, dar uma primeira entrevista, assim, que ia pra um canal, é Globo, né? Vamos falar a verdade, então, foi muito louco, assim, foi muito bom. Legal, cara. Vamos aproveitar que você falou que você desceu de avião aqui para Mato Grosso. Vamos contar um pouquinho da tua história, Fábio. Você é do interior de São Paulo, né? Como que você começa a ter esse relacionamento, não só pela cidade ser do interior de São Paulo com o agro, mas um relacionamento mais próximo? Seus pais não são produtores rurais. Não, meus pais não são produtores rurais, mas a família da minha mãe, né, toda a família materna, assim, veio do campo, né? O meu avô e minha avó, eles tinham uma pequena propriedade no interior de São Paulo, na cidade de Avaré, São Paulo, 260 quilômetros de São Paulo. E ali na década de 80, mais final da década de 80, coincidindo inclusive com chegando próximo ao meu nascimento, eles se desfizeram dessa propriedade, que era uma propriedade que dava renda básica para eles ali. Então era aquela questão de produzir alface, produzir mandioca, uma galinha caipira e todo domingo colocar o que tiver em cima do caminhão de feira e ir para a feira da cidade, que inclusive ainda é uma das maiores feiras da cidade, uma avenida que chama Avenida Paranapanema lá. Ela vai praticamente metade da extensão dela, você tem uma feira, uma avenida de 2 pistas, né, que vai e volta, é uma avenida grande, e dos 2 lados tem todos esses produtores que levam seus produtos para serem comercializados ali. A minha família pegou essa parte, mas depois se desfizeram da fazenda, totalmente para a cidade, e lá a gente cresceu. Mas a cidade em si, ela é a capital do cavalo quarto de milha, que é uma raça de cavalo extremamente boa para trabalho, para competição, para N afazeres que a gente tem no campo. E por causa disso, é muito comum ter congressos, ter feiras, exposições direcionadas ao cavalo quarto de milha. Mas existia também dentro de Avaré uma outra feira que era uma feira mais geral, que daí você tinha leilão de gado, você tinha exposição de máquinas agrícolas, uma feira comum, técnica, como as que a gente vê até hoje. E ela abriu o calendário de São Paulo como feira de exposições agropecuárias, então ela tinha uma certa relevância dentro de todo esse cenário. E eu cresci sempre esperando chegar dezembro para eu ir para essa feira, para eu poder ver boi, para eu poder andar no boi, para eu poder andar no cavalo, no pônei, o que quer que seja. Então, ali foi crescendo aquela vontade de agro, de ver agro, de vivenciar o agro. E quando eu tomei a decisão por escolher uma profissão, eu me lembro até hoje, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Isso era a 8ª série, final da 8ª série, verdade, mas era final da 8ª série. E lá eu lembro que eu pensei exatamente assim, patrão, eu falei, eu não manjo da área de exatas, matemática, física, essas coisas, eu não sei, então, esquece. Eu não quero trabalhar com gente, ser professor, essas coisas assim, então, humanas, nem pensar. E foi me sobrando a parte de biológicas. Eu olhei para a área de biológicas e o que mais me chamou a atenção tinha sido a medicina veterinária no primeiro momento. Mas quando eu comecei a estudar mais a veterinária, eu percebi que era uma profissão digna, uma profissão boa e tudo mais, só que ela não brilhava o meu olho. Justamente porque tinha a parte clínica da medicina veterinária. E ali, numa primeira exposição, assim, de feiras de profissões, eu lembro até hoje que eu vi lá, assim, né, Universidade Federal de Viçosa, e aí eu fui lá conversar, tinha uma menina falando de zootecnia, daí ela falou de zootecnia, eu falei, gente, é isso, eu tenho toda a parte da produção animal, do agro, sem a parte clínica que tem a veterinária, então pra mim é perfeito. E ali eu escolhi, vou fazer zootecnia, vai ser a minha profissão, e entrei, né, mantive todo o meu colegial antigamente, né, que se falava colegial, né, todo o meu colegial, pensando na zootecnia, estudando para as melhores faculdades de zootecnia que eu tinha possibilidade ali, que eu sabia que eu teria a possibilidade de prestar no 3º ano, e deu certo, deu entrar na UFPR. Legal, cara. E como é que foi esse período que você ficou na universidade? Você pensava em exercer a profissão em que local, com que área você queria atuar, basicamente? Eu experienciei muito dentro da universidade. Eu tive, assim, grosso modo, eu tive a oportunidade de fazer estágio voluntário, eu tive a oportunidade de ser iniciação científica, iniciação tecnológica científica, monitor de turma, participar de eventos paralelos, como organizar a feira de profissões e cursos da Universidade Federal do Paraná. Então, eu experienciei bastante. E dentro da universidade nossa lá, da faculdade de zootecnia, melhor dizendo, existe uma obrigatoriedade para todos os alunos que cursam lá, que são as atividades complementares. E quando isso se baseia em estágios, iniciações científicas e monitorias, eles te obrigam a
não tá escrito, mas os professores meio que te estimulam a experienciar 3 áreas distintas de conhecimento. O que é isso? Se eu tô fazendo boi, eu tenho que ter feito alguma coisa em frango e, sei lá, em economia. Para que esse cara que está se formando lá dentro, ele tenha uma perspectiva mais ampla do que é a própria zootecnia. E dentro dessa de experienciar, no meu segundo semestre eu comecei a fazer um estágio voluntário, e aí a galera que é das ciências agrárias vai até dar risada ou vai me chamar de louco, porque era bioquímica. E bioquímica todo mundo odeia. Bioquímica em todas as ciências agrárias. Eu adorava, porque, tipo, gente, se você parar e pensar o que é a bioquímica e o que é o seu corpo, o corpo de um animal, o que quer que seja, é tudo bioquímica. Então, pra mim, fazer bioquímica era expandir muitos horizontes. Ali eu acabei trabalhando com plantas medicinais, depois fui pra área de frangos, é Paraná, né? Como que eu não vou ver frango no Paraná? E bovinocultura em si era uma área muito incipiente na questão da produção a campo, mas era uma área que eu me apaixonei desde o princípio. Eu queria trabalhar com boi, etc, etc. E o que a gente tinha lá mais próximo era um laboratório de pesquisa em bovinocultura de corte, o LabBov, que existe até hoje, inclusive teve uma reestruturação, agora é um centro, mais ou menos tipo CPEA lá no Paraná, na Federal. E nesse laboratório eu fui justamente para a área de análise de mercado. Ali, quando eu descobri a análise de mercado, eu descobri, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com o mercado, ver como é que tá a bolsa, comercialização, gestão de propriedades rurais. E eu comecei a me estruturar mais nisso, que me levou para um trainee na Scott Consultoria e depois me gabaritou para vir aqui até o IMEA, né? Ser analista da bovinocultura de corte. Cara, que interessante a gente analisar, né? O rumo que a vida vai tomando, mesmo na universidade, parece que uma coisa vai levando a outra. Às vezes está certo de que vai trabalhar com algo e de repente surge uma outra oportunidade e acaba te abrindo um horizonte, uma observação mais atenta para aquela área e que acaba transformando completamente a tua vida, né? Porque como você disse, você foi estagiar na Scott, trabalhar ali com o pessoal da Scott, conhecer muito sobre pecuária e depois vem para Mato Grosso aqui, como você disse anteriormente, né? Desce em Mato Grosso para começar uma nova carreira por aqui. Inclusive, é interessante assim, que eu acho que a vida, assim, ela toma alguns rumos. Mas se você parar, e não tô falando em retrospectiva, eu tinha essa consciência das coisas que eu queria fazer. Então eu fui me direcionando para a área da análise de mercado da bovinocultura de corte, dentro da minha universidade, dentro das possibilidades que existiam ali. E quando eu fui escolher o estágio final, era basicamente você olhar para quem estava fazendo a diferença nesse mercado. E era Scott Consultoria e CPEA. Existiam outras coisas, Lígia Pimentel, que da Agrifato, que estava começando a surgir ali, ela estava inclusive se desligando da Scott para abrir a Agrifato. Então, eu comecei a olhar para isso, né? E é tão legal quando você olha isso em retrospectiva, porque você traz isso ao presente, e aí eu vejo um Otávio Celidoni, hoje, diretor executivo do AgriHub, que era superintendente do IMEA, que falou com o Alcides Torres, dono da Scott Consultoria, para perguntar, e aí, Otávio? O Otávio perguntar para o Alcides, e aí, Alcides, qual é desse cara? Quem é o Fábio Silva, né, na fila do pão? E o próprio Scott, em 6 meses comigo, eu acho que eu tive umas 5 conversas com ele durante todo o meu período que eu fiquei lá, né, que foram 6 meses. Foram, assim, tipo, 5 melhores conversas que eu tive, assim, de vida, né? E ver que esses 5 momentos foi o suficiente para eu marcar ele, a ponto de quando o Otávio perguntar, ele falar, pode contratar que o guri é bom. E aí eu vim pra cá, descer em Mato Grosso. Então pra mim, assim, é uma felicidade incrível, assim, né? Primeiro emprego, primeira carteira assinada, sair de São Paulo sem nada e já descer aqui com emprego garantido. Imagina o orgulho da mãe, né? É muito bom quando você vê essas coisas, emociona. Legal, cara, muito bacana. E acho que a síntese disso tudo é estar preparado, estar atento a essas oportunidades, isso é fato, né? Mas correr atrás, né? Correr atrás e quando você se depara com aquela oportunidade, fazer o máximo possível para deixar boas impressões, aprender, principalmente quando você ainda está no estágio final, acaba se tornando um passe, né? Como você disse, você vê o aval, a carta de recomendação do grande Alcides Torres e aí isso acabou te colocando no IMEA. Abriu todas as minhas portas, porque se eu não tivesse essa oportunidade, eu literalmente não saberia dizer o que eu estaria fazendo hoje, 10 anos depois. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes.
Com ele, você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da Agrosol pelo Google Play ou Apple Store. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Vamos lá, período do IMEA, vamos resumir aqui. Qual foi teu trabalho ali? Você começou como analista já ali, né? Isso. Assim, função carteira assinada era trainee, né? Mas a gente ali era tratado como analista de mercado, né? Das suas respectivas áreas. No IMEA, o que é legal é que muitas vezes as pessoas acham que a gente só fica analisando o mercado, vendo bolsa, preço de dólar, quanto é que tá a cotação do boi na BMF, quer dizer, na B3, né, e tudo mais. Só que não é só isso. Dentro do IMEA existem muitas outras coisas que acontecem, como estudos, né, aqueles projetos pequenos de 3 meses e grandes projetos que acontecem lá dentro. Se você quiser saber mais o funcionamento do IMEA, provavelmente já deve ter falado com o Cleiton, já deve ter falado com o Daniel Latorraca, a época do IMEA, então com certeza você vai ter uma noção mais clara do que acontece dentro do IMEA. E dentro do IMEA, então, além de fazer essas análises, pegando esses projetos mais customizados, eu acabei me destacando. Acabei gostando, pegando paixão por essa função de você trabalhar com projetos, você ter mais do que um objetivo formal de você entregar uma rotina, você ter coisas que te fazem pensar diferente, te fazem trazer outros tipos de análise, outro tipo de conhecimento. E isso me motivou tanto que o IMEA, naquele momento, proporcionou cursos de curta duração para que eu me especializasse cada vez mais na área de gestão de projetos. E quando eu saí de lá, eu fui atrás de fazer um MBA em gestão de projetos, né? Então ali eu já tinha começado aquela semente para gestão de projetos no IMEA, e quando eu saí de lá para ir para a Acrimate, que seria o próximo evolução da carreira ali, para assumir como gestor de projetos, eu senti, agora eu sou um gestor de projetos numa associação como a Acrimate, simplesmente uma das associações mais importantes do Brasil. Faz todo sentido eu me especializar ainda mais para eu conseguir ajudar a minha associação. E ali eu me especializei, um MBA em gestão de projetos. Então, resumidamente é isso. Análise de mercado, gestão de projetos, que me gabaritou novamente. Então, me preparei e me gabaritou para um outro cargo também, que era a gestão de projetos na Acrimate. Você traz outro ponto que eu acho muito fundamental para quem está ouvindo e está nessa fase ainda de iniciar a carreira, ou mesmo, né, na carreira já em curso, você se desafiar, aceitar desafios, né, encarar de frente e buscar se capacitar sempre, né, Fábio? Isso é fundamental, cara, para qualquer profissão, né? Não tem o que falar. Inclusive, essa foi uma conversa que eu tive com um primo meu, que foi engraçado, que era um conflito geracional, que a gente estava na discussão nessas férias em casa. E esse meu primo, ele é 10 anos mais velho que eu, e ele me ensinou muitas coisas. E 10 anos depois, a gente tinha um outro primo chegando também, naquelas dúvidas dele, de vestibular, etc., lá que estava acontecendo. Até outro ali que já estava mais ou menos próximo também. E a gente começou a discutir exatamente essa questão da preparação, de você estudar sempre. E ele fala, a minha geração basicamente estudou para conseguir uma posição e pronto. Ele tem a mesma função dele fazendo há 20 anos e ele tá super tranquilo com aquilo, porque a geração dele era assim. A minha, que eu acredito que é uma transição para essa nova, já me exige que a todo momento, pelo menos todo ano, eu tenha algum curso de curta duração, sei lá, de 400 horas, que me capacite, ou algum curso mais formal, seja mais um MBA, uma outra pós-graduação, que seja um novo curso de graduação, ou até mesmo um mestrado, doutorado, dependendo do que você almejar. Então, de fato, concordo e não tiro razão nenhuma. Não dá para ficar estagnado no tempo achando que porque você tem algum tipo de certificação ou graduação ou diploma, que aquilo vai te garantir mercado no futuro. Tá aí o mercado que eu estou. Acredite, 5 anos falando de inovação tecnológica no agro. 5 anos nessa nova economia de mercado, ainda mais pautada pela tecnologia, que é o segmento que eu estou, estar 5 anos em o mesmo lugar é muita coisa. E eu só consegui estar aqui, obviamente, porque eu
consegui me manter com as minhas competências, mas também porque eu fui buscar outras habilidades que complementavam a isso, e isso faz você perpetuar dentro daquela posição. Pois é exatamente onde nós vamos chegar agora. Depois que você passa o período que você ficou ali na Acrimate como gestor ali de projetos, né, você então recebe um outro desafio. Então vamos falar dessa passagem de um local para o outro novamente. Ali teve um entendimento dentro da Acrimate que o ciclo deveria ser encerrado, e ali eu saí da Acrimate e fiquei a mercado. Dentro do mercado, foi muito interessante porque foi um período que eu pude, de fato, refletir sobre o que eu queria, sobre as coisas que eu poderia fazer, estudar um pouco mais também. Não entendo que foi um ano sabático, não. Não teria condições de ter um ano sabático, mas foram 3 meses ali que eu não precisei matar cachorro a grito aí num ditado, né? Eu pude esperar uma boa oportunidade para trabalhar. E essa oportunidade veio de uma ligação do Daniel Latorraca. Ele me ligou e falou: Fábio, o que você vai fazer na sexta, 11 horas da manhã? Eu falei: nada. Desempregado, né, pô? Eu vou fazer nada. Então vem aqui no IMEA que eu quero conversar com você, eu acho que tem uma oportunidade para você. Quando eu entro naquela sala, estava o Daniel Latorraca, o Otávio Celidoni, mais uma vez. Inclusive, o Daniel Latorraca, ele estava na minha primeira seleção lá no IMEA, que eu esqueci de falar, né? Ele foi meu primeiro gestor no IMEA. Estávamos 2 lá, e também Paulo Ozaki, né? E do Agro Resenha Podcast também. Ele estava na sala e eles falaram: olha, você já conhece o AgriHub, né? Eu falei: sim, eu estava na Acrimate quando o AgriHub foi lançado, em outubro de 16. Já tô falando de 17. E ali eles me apresentaram um projeto para ser o líder de parcerias do AgriHub, além de trabalhar essas parcerias que eu costumo falar da porta de casa para fora, mas ter toda a parte interna que requeria um conhecimento em gestão de projetos, que era o que eu tinha me preparado toda a vida. Ali depois, que eu inclusive tinha saído do IMEA, né? E na hora, eu já era apaixonado pelo projeto, eu já queria saber, mergulhar mais nesse mundo de startups, de empreendedorismo, e quando eles me chamam para assumir essa área de líder de parcerias no AgriHub, eu não pensei 2 vezes, entrei. E isso foi ali para abril de 2017. E estamos aqui no AgriHub para trabalhar, né? Hoje, muito pautado na minha atuação dentro do AgriHub, focado em ser um gerente de produto, principalmente da plataforma digital, que a gente vai acabar explorando um pouco mais aqui. Mas eu tenho uma outra atuação também, que é muito mais de mapear agtechs, né, as startups com soluções para o agro, e não só mapear elas, né, gerar um relacionamento e uma conexão com elas. Então, é um papel, em última instância, de um gerente de comunidade ali, que eu tenho que gerir as expectativas deles, conseguir entregar o que eles esperam do AgriHub, não só ficar, entre aspas, enchendo o saco deles para que eles respondam um formulário para mim e eu fique com aquilo simplesmente parado. Não, eu tenho que entregar algum valor para eles, e a gente tem buscado trabalhar nessas 2 frentes, né? Vamos lá. Você mencionou as pessoas que são feras aqui, né? O pessoal do IMEA ali, aquela turma que hoje tá cada um aí tocando um barco. Aliás, o time todo do IMEA, já falei várias vezes isso aqui, né? É um time muito coeso, né? O pessoal que trabalha com muita vontade, muito unido e sempre com profissionais muito bons, né? Não à toa quem sai do IMEA depois, né, da fase ali dentro do Instituto, vai estar à frente de outros projetos, né? Vai estar se destacando em outros projetos. E aqui você citou pelo menos 3 aí, né? Otávio Celidoni, Daniel Latorraca e o Paulo Ozaki, né, do Agro Resenha, o mentor aí dos podcasts agro do Brasil. Os 3 já participaram aqui do podcast. Para quem estiver nos ouvindo, tiver interesse em conhecer um pouco mais, vamos ver se eu tenho os episódios aqui na mão. Daniel Latorraca, o episódio 024 foi o colhedor de números. O episódio com o Paulo Ozaki e o Ângelo Zelami também, do IMEA, ex-IMEA, o episódio 27, o valor das experiências. E o episódio do Otávio Celidoni foi um pouco anterior a esses, onde ele contou toda a história, né? Não só dele, né? Também com vários aí projetos ao longo da vida, né? Como agora a fase que ele está aqui à frente do AgriHub. Foi o episódio 16, né? O curioso que virou o executivo, um episódio também que muita gente gostou de ouvir. Fica o convite, então, para que quem está nos acompanhando tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o trabalho desses feras aqui que o Fábio citou, é só acompanhar no podcast do Patrone. Agora, Fábio, eu queria só, antes de você falar mais do trabalho atual do AgriHub, da tua fase atual dentro do AgriHub, você sai de analista de pecuária para gestor de projetos e vai trabalhar com inovação no agro, como você disse, né? No momento em que começou a se falar muito sobre isso, e não só se falar, mas colocar em prática muitas ideias, né? E realmente fazer testagem, enfim. É um trabalho bem diferente do que você fazia antes. E aí vai, mais uma vez, você se depara com aquela necessidade de buscar entender o que você está trabalhando, buscar
ter conhecimento geral daquilo para que você possa também fazer diferença. Como foi esse processo para você? Eu acho que nesse contexto não houve formalização, vamos dizer assim, algum tipo de estudo formal. O que houve, e o que eu acredito muito dentro desse contexto, é você ter a possibilidade de conhecer pessoas. Porque por mais que a gente está falando de tecnologia, a tecnologia sempre vai ser meio. E quando a gente fala de adoção de tecnologia, a gente está falando de processo, pessoas e a própria tecnologia, né? E quando eu me deparei então com esse universo, eu fiz uma imersão em leitura, em ouvir, em assistir os conteúdos mais variados e relativos à tecnologia. Então eu assistia muitos vídeos no YouTube, eu assistia aulas em inglês dublado, né, daí traduzido, legendado, melhor dizendo, de Steve Blank, de Eric Risk, eles davam, estavam disponíveis, TEDx, TED, por aí afora, que falavam desses assuntos da tecnologia em si, para que eu entendesse, vamos dizer assim, esse movimento tecnológico que estava acontecendo num sentido mais amplo, né, num sentido mais macro da tecnologia em si. Posteriormente a isso, existem camadas de conhecimento, então eu comecei a fazer esse recorte para entender, tá, mas e o agro? O que está acontecendo no agro? Então comecei a ver esse movimento de tecnologia no agro. Mundo, Brasil onde? São Paulo, Londrina, vamos se posicionar aqui em Mato Grosso também. É até interessante falar, quando o AgriHub começa lá em 2016, formalmente, a gente não tinha nem 5, talvez nem 10, se for falar bem a verdade, startups do agro. Hoje o mapeamento do AgriHub mostrou para nós que a gente tem 73 startups com CNPJs aqui de Mato Grosso. Então a gente consegue ver o quanto o AgriHub contribui dentro desse contexto também para o crescimento dessas startups. E você estudar isso dessa maneira autodidata e tudo mais é muito bom, porque você acaba buscando esses caminhos, buscando essas trilhas de conhecimento que você mesmo acredita ser relevante para aquilo. Mas voltando ao começo, ali, eu só teria acesso a esses conteúdos, esses direcionamentos, pelas conexões que eu sabia. Então, assim, se a gente fala de AgriHub, a gente não pode deixar de falar do Eigler de Paula, que foi uma das pessoas que ajudou o Daniel Latorraca lá atrás, ajudou o próprio Otávio a colocar de pé a primeira versão, né, aí, né, a V1, né, do AgriHub. E ele foi uma pessoa mentora para mim incrível, porque muitas coisas eu não sabia, mas muitas coisas eu sabia que ele poderia me direcionar um caminho, de onde eu poderia buscar esse tipo de conhecimento, né? A gente está falando de 5 anos atrás, pouquíssimos lugares falavam de algum tipo de estudo formal pautado em inovação. E os que tinham, ou era fora, ou era em São Paulo, ou exterior, e custos astronômicos aí para a realidade que eu tinha naquele momento, e até mesmo hoje elas não são baratas. Então, eu acredito, e fazendo aí talvez propaganda do podcast do episódio do Otávio, de ser curioso, eu fui curioso, primeiro de tudo, para ir atrás desse conteúdo e me cerquei de pessoas que poderiam me indicar conexões. Hoje, em virtude, inclusive, dessas conexões que começaram a ser estabelecidas lá atrás para eu buscar conhecimento, eu consigo ser reconhecido dentro do ecossistema de inovação de Mato Grosso como um líder aqui. Então, hoje, as pessoas me buscam para saber esse tipo de conhecimento. As pessoas me buscam para entender como elas podem colocar um produto no mercado, se elas acham que está legal, sou mentor. Então, esse conhecimento que eu fui adquirindo ali, autodidata, me permitiu isso. Claro, como eu disse para você, eu posso, nesses últimos 5 anos, não ter feito algum curso formal de longa duração, mas isso não me impediu de fazer cursos mais curtos, né? Vídeos no sentido de, como que eu faço para gerir uma comunidade? Como que eu faço para gerir projetos de tecnologia? Como que eu faço para ser um mentor? Cursos para você ser mentor. Então, você acaba fazendo esses cursos mais curtos, que são importantes, e também que te levam a ter um certo reconhecimento dentro de todo o ecossistema. Eu sei que eu posso ter falado muito, dado voltas e voltas, mas eu acho que o principal sim, fui curioso e fui atrás do que eu queria, mas me cerquei também de pessoas para me indicar. Esse eu acho que é o recado melhor de tudo. Exatamente, esse é o ponto, né? Você realmente ter essa predisposição para buscar conhecer mais, mas cercar-se de pessoas realmente que conheçam, né? Não ter aquela preocupação, aquele preconceito de perguntar, de estar próximo a alguém que entende mais do que você, né? Isso sempre a gente vai encontrar na vida e a gente vai ser também referência para outras pessoas, como você disse. Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente?
Nas últimas 4 safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Ruth Brasil. A empresa processa mais de 1.000 toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a Ruth Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Maravilha. Vamos falar da tua rotina aqui no Instituto AgriHub, né? Em síntese aqui, resumindo, o AgriHub tem ali o AgriHub Pro, que trabalha mais ligado com os profissionais, né, que atendem ao agro, né, fazendo essa conexão com as novas tecnologias existentes, né? Também tem a rede de fazenda Alfas, que é justamente aqueles produtores que abrem as portas para receber essas tecnologias, para testar e para apontar o que é necessário aí de ser desenvolvido. E aí também tem a área que você atua, que é justamente aquela que é mais linkada com as startups, né? Perfeito. A gente tem trabalhado, assim, a divisão macro, vamos supor, você já estava numa divisão mais micro dentro do AgriHub, mas a divisão macro do AgriHub hoje ela acaba sendo trabalhada de 3 maneiras principais. Uma grande vertente que é a difusão tecnológica, que foram essas áreas que você citou e que tem mais umas que eu vou complementar. Uma área que a gente chama de orquestramento setorial, que são coisas tão cabulosas de serem resolvidos dentro do agro por meio da tecnologia, que não vai ser uma startup, não vai ser um projeto específico que vai resolver. Tem que ser algo que envolva o governo, como a gente teve a assinatura do 4G, preparado para 5G, né, no campo essa semana, aí, com o governador do estado. São coisas que demandam uma mobilização e um engajamento e uma articulação tão grande que a gente sabe que precisa de um orquestramento do setor. E o AgriHub, por ser idôneo, ser neutro, melhor dizendo, dentro desses fóruns de discussão, ele pode se inserir. Então o AgriHub se posiciona nesse contexto também. E por fim, a gente tem uma parte que a gente gosta muito de trabalhar, que é muito relevante, que é a parte da inovação aberta. Então é por isso que a gente tem o AgriHub Space, né, que ele, além de ser uma materialização do que é um hub físico, ele também é um lugar em que a gente tem um programa de inovação aberta com grandes empresas do Brasil e do mundo, né? A gente tem Bayer, TMG, Amage, Agroamazônia aqui dentro, e a gente consegue fazer a conexão dessas grandes empresas com startups que estão dentro da nossa base e também com os produtores rurais da rede de Fazendas Alfas para eles trabalharem aqui, desenvolverem as suas soluções, adaptarem as suas soluções e entregarem para o mercado de Mato Grosso. Então, essa é a divisão, esse é o guarda-chuva AgriHub, é essa dimensão que o AgriHub entrega, isso dentro do sistema FAMATO, que são outras instituições que a gente não vai entrar aqui agora. Mas voltando à difusão tecnológica, como você falou, a gente tem uma parte que cuida com os produtores rurais, a rede de Fazendas Alfas, a gente tem uma parte que cuida dos profissionais do agro, que seriam aquelas pessoas que os produtores invariavelmente procuram para tirar algum tipo de dúvida sobre alguma tecnologia, sobre algum método, sobre algum processo que ele precisa implementar na fazenda. Então esses caras são os maiores influenciadores do agro, quando você olha em última instância assim também, porque é eles que o produtor rural vai procurar. Então a gente tem uma tese de que se nós conseguirmos trazer esses profissionais para o lado da tecnologia, capacitar eles para a tecnologia, eles podem deixar de ser algum detrator, e não porque eles querem ser detrator, mas porque às vezes não sabem exatamente o que são aquelas tecnologias, então eles deixam de estar, melhor dizendo, em uma posição de detrator de uma tecnologia para ser um promotor dessa tecnologia. Porque se um produtor perguntar a ele já sabe, legal, tipo, essa tecnologia de monitoramento da lavoura, eu sei o que é, funciona assim, assim, assado, então ele promove aquela tecnologia. Olha o benefício, eu consegui, de certa forma, capacitar e dar um novo mercado para esse profissional do agro que ele vai se manter dentro do mercado, que o mercado, inclusive do agro, é digital, é tecnológico. O produtor ele vai adotar uma tecnologia
que vai melhorar a produtividade dele, em última instância a rentabilidade da fazenda, mas eu também consegui proporcionar negócio para uma startup. Então essa tese ela é muito perfeita nesse sentido, que a gente impacta todas as pessoas que estão interessadas quando a gente capacita e trabalha os profissionais do agro. Temos a parte, que é duas partes ali, uma parte, né, na realidade, e uma outra que é transversal a todas as áreas, que a última a gente vai deixar para falar só dela, então eu vou falar primeiro do mapeamento de Agtechs. E Agtechs, gente, é startup que tem a solução para o agro. O agro que eu digo, agropecuária, dentro da porteira. Todo mundo que trabalha com soluções voltadas ao agronegócio, ou seja, antes e depois da porteira, a gente considera meio que como food tech, porque ela trabalha todo o processo de produção de alimentos, né? E a Agtech, ela trabalha a produção agropecuária, então lá dentro da fazenda, pé no barro, vamos trabalhar, produzir soja, milho, boi, etc., dentro da fazenda. Esse mapeamento de Agtechs que o AgriHub faz, ele acaba olhando para o mercado Brasil e mundo e entendendo quais são as startups de agro que estão ofertando soluções para o produtor rural. Essas soluções, na visão do AgriHub, que colocou um alicerce chamado mapeamento de processos transversal a tudo isso, que é uma forma de nós melhorarmos como a gente entrega a tecnologia para o produtor rural. Hoje, graças ao trabalho aí da Heloísa Zucconelli, que está junto com a gente também lá na rede Fazendas Alfas, ela inclusive era uma produtora alfa e depois entrou para a equipe, nós mapeamos todos os processos que existem dentro da fazenda no que tange a produção vegetal. E produção vegetal, gente, é soja, é milho, é algodão, é milho, pipoca, é produzir flor, todos os processos da produção vegetal. Terminamos recentemente a produção animal e quando eu olho para esses processos, eu consigo encaixar as tecnologias lá. Por exemplo, no meu mapeamento de Agtechs que eu faço, eu olho para aquela tecnologia e falo, legal, cara, você está trabalhando a produção vegetal, então é uma solução para as cadeias da agricultura, especificamente olhando para o pré-plantio, dentro do pré-plantio olhando para análise de solo. Olha que certeiro que é. Eu deixo de falar um problema macro que pode ter vários tipos de soluções, vários tipos de alternativas para você conseguir resolver, para olhar para aquela questão micro do subprocesso que esse produtor tem que melhorar e ser mais assertivo, apresentando uma solução para ele. Então essa parte transversal, esse alicerce do mapeamento de processos, ele permite tudo isso para nós. Identificar melhor o que o produtor precisa trabalhar, o profissional do agro também se adequar a esse processo para entregar os serviços dele, e a Agtech também. Eu tenho relatos, Patrone, de Agtechs que se posicionaram no que tange a comunicação e marketing da startup diferente depois que eles passaram a ser mapeados por nós. Porque eles estavam vendendo a solução de uma maneira que o produtor não entendia. Quando eles passaram a entender o que é um mapeamento de Agtechs alicerçado no mapeamento de processos que o AgriHub faz, eles começaram a vender de uma maneira diferente e começou a fazer mais sentido a linguagem dele com a linguagem do produtor. Então o mapeamento de Agtechs é basicamente entender todas essas startups voltadas para essas caixinhas dos processos que a gente tem lá dentro da fazenda. Agora, você falou há pouco que só aqui em Mato Grosso vocês já identificaram, já mapearam cerca de 70, 73, se eu não me engano, Agtechs. E eu sei que o universo hoje que vocês têm mapeado é muito mais amplo, porque daí a gente sai do estado e vai para também, abre o leque. A gente está falando de quantas startups Agtechs hoje que estão aí desenvolvendo, oferecendo tecnologias já para o produtor rural? Hoje, na base do AgriHub de Agtechs mapeadas, ou seja, são aquelas que estão em conexão comigo, aqui no AgriHub, que inclusive fazem parte da minha comunidade de Agtechs aqui do AgriHub, né? Falo minha, do AgriHub, que eu tô querendo dizer, que fazem parte dessa comunidade. São 309 startups que a gente tem aqui junto conosco. Todas elas ofertam as mais distintas soluções para a produção vegetal, para a produção animal, para a parte mais transversal de escritório, de fazer gestão, para fazer questão de combustíveis, como você garante, né, que o combustível está sendo utilizado de maneira racional. Então, eu tenho 309 startups dentro dessa minha base aqui. Porém, quando eu extrapolo o meu olhar para o universo de startups existentes e que ofertam soluções para o agronegócio, para toda a cadeia, eu estou falando de aproximadamente 1.500 startups. É muita gente que tem e que oferta algum tipo de solução. O trabalho do AgriHub é ser esse curador, de olhar essas 1.500, entender quais são as soluções que elas ofertam, mapear essas soluções e depois apresentar ao produtor rural por meio de outros programas que a gente tem aqui dentro. Tudo tem o seu processo ali para acontecer. Deixa eu ver só se eu entendi uma divisão aqui. Quando você fala que tem cerca aí de 1.500 para todo o agronegócio, você está falando de Agtechs e as Foodtechs aí que Perfeito. Você
classificou, que eu não sabia que havia essa diferença, então agora já aprendi também nessa entrevista aqui. Que bom, já fico feliz. Que você e provavelmente mais alguém da audiência também vai poder aprender também. E se eu estiver falando alguma bobagem, eu acho que não é nenhum demérito alguém me procurar pra gente trocar uma ideia também pra me ensinar, porque eu quero aprender. Legal. E essa divisão é interessante, assim, até por questão visual mesmo, para que você entenda, né? Quando a gente fala AgTech, então a gente está falando exatamente aquelas que estão oferecendo soluções, tecnologias diretamente para o produtor rural, ali para dentro da porteira ou próxima à porteira ali, junto às necessidades de quem está no campo. Qualidade e credibilidade. Na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Bom, falar desse processo de mapeamento, vamos trazer aqui então o que a gente tem de novidade agora, né, Fábio? Vamos sim. Assim como a gente tem um alicerce baseado em processos, vamos lá, olha que coisa legal, olha que coisa meio louca quando a gente vai juntando todas essas coisas. A gente tem, então, processos estabelecidos para a gente conseguir entender a tecnologia. Esses processos que a gente tem, dentro do AgriHub, fora do AgriHub, qualquer lugar, são pessoas que estão tocando ele. Só que quando a gente olha para o projeto do AgriHub, eu já estabeleci os processos, eu tenho as pessoas responsáveis para trabalhar ali. E o que a gente está entregando agora é uma plataforma digital que congrega todos esses processos, todas essas pessoas, facilitando, ou melhor dizendo, melhorando o processo de difusão tecnológica. Essa plataforma digital, ela foi lançada no dia 28 de janeiro, passou aí alguns dias já do seu lançamento, ela já está disponível, qualquer pessoa pode entrar, acessar, a gente vai deixar o link na descrição do podcast aqui para você conseguir acessar a plataforma digital da AgriHub. Ela se chama My AgriHub e ela se chama My justamente porque ela dá um senso de pertencimento àquele que acessa essa plataforma. Se eu sou um produtor rural, eu tenho uma experiência, uma jornada específica para esse produtor rural. Se eu sou um profissional do agro, a mesma situação. A jornada que ele tem dentro da plataforma é individualizada, customizada para ele. E da mesma forma, as agtechs que estão junto com a gente e aquelas que queiram vir a ter conexão com o AgriHub, elas também vão ter a sua experiência. Então, dentro dessa plataforma, basicamente, aí, o que um produtor ele vai conseguir encontrar além de ver todas essas startups que estão disponíveis para eles, além de ver os profissionais do agro que estão que podem auxiliar ele lá dentro da fazenda, ele vai conseguir, através dos algoritmos que a gente criou ao longo dos últimos meses, entender qual é o nível de maturidade que ele tem e qual a melhor startup para a realidade dele. E por que eu falo isso, Patrone? Eu uso sempre o exemplo, e o Otávio também usa, a gente acostumou a usar esse exemplo porque é o mais fácil de todos, o exemplo dos softwares de gestão de propriedades ou os RPs, em grosso modo. Muito provavelmente, o RP que vai atender você e as suas necessidades da sua empresa, da sua fazenda, do que quer que seja, são diferentes das minhas necessidades. Além disso, o seu nível de maturidade que você tem para utilizar essa tecnologia é diferente do meu. Dentro do nosso algoritmo que a gente criou, dos 2 algoritmos que a gente tem rodando, eu consigo, com base em perguntas, falar: Patrone, você tem um nível de maturidade 3, 2, 1, 4, 5, vai de 1 a 5. Esse é o nível de maturidade seu, vamos supor que é 3. Para o Fábio, eu fiz as mesmas coisas que você, as perguntas, etc., passei pelo mesmo processo e o meu nível de maturidade é 1. Quando a gente vai para o próximo algoritmo, que é eu conseguir ter um apoio à decisão para escolher uma melhor tecnologia, nesse caso, uma tecnologia para gestão da propriedade rural, gestão, um RP, ali eu consigo escolher alguns critérios e subcritérios, eu chego a uma alternativa para a minha realidade.
Somado a isso, eu posso encontrar soluções que estão adequadas somente às minhas escolhas que eu fiz nesse algoritmo, mas também ao meu nível de maturidade. O exemplo do RP ele funciona muito bem porque eu tenho um produtor que hoje o nível de maturidade dele e a solução que ele está preparado para usar pode ser uma caderneta ou uma planilha do Excel. Só que eu tenho também, no meio de todo esse leque, vários tipos de ERPs mais ou menos complexos, até uma extremidade que a gente tem lá na outra extremidade, melhor dizendo, algumas soluções como a TOTS, como SAP, que são extremamente complexos. Então não adianta eu pegar um produtor igual o Fábio, que tem nível 1 de tecnologia para ERP e querer apresentar um TOTS da vida. Ele não vai conseguir usar, porque é muito a mais do que ele precisa. Porém, para o Patrone pode fazer todo sentido ele ter um TOTS, porque ele já tem um nível de maturidade que é o mínimo necessário para ele utilizar aquela plataforma. Então, dentro dessa experiência que o produtor ele vai encontrar no MyAgriHub, ele vai poder, de fato, entender o seu nível de maturidade para um determinado processo que a gente tem lá e também vai conseguir entender qual a melhor solução para a fazenda dele para resolver e para melhorar aquele processo lá dentro. Interessante. E como é que faz para acessar para fazer parte desse MyAgriHub? É um processo muito simples. A gente quer um cadastro de vocês, porque a gente tem que ter esse cadastro para nos resguardar. Então, é fazer um cadastro. A gente vai deixar o link na descrição. E a partir desse cadastro, você consegue acessar todas essas experiências que a gente se propõe. No primeiro momento, é importante frisar que a experiência mais completa que a gente tem ali dentro é a experiência do produtor rural que eu estava explicando até agora. Mas, ao longo das próximas semanas, a gente vai entregar outras jornadas mais completas das agtechs e também dos profissionais do agro. E assim, criar dentro dessa plataforma um ecossistema de interação entre produtor, agtech e profissional do agro, que, como eu disse ali atrás, eu acabo gerando oportunidades para todo mundo. Se para um produtor eu consigo ajudar ele a melhorar o seu processo, quem sabe ali colher mais, produzir mais, ter mais produtividade, talvez aumentar a sua rentabilidade, para a startup eu também estou dando uma nova oportunidade de negócio para ela aqui em Mato Grosso e para o profissional do agro a mesma coisa, porque ele pode, no nosso exemplo, voltando lá nele, pegar um produtor como o Fábio, que está no nível 1 de tecnologia e trabalhar com ele para que ele chegue no nível 3 de tecnologia. E olha que interessante, o Wilton Maciel, da nossa equipe, já trabalhou esses profissionais do agro para capacitar eles para isso, para conseguir fazer o produtor evoluir em seu nível de maturidade lá na fazenda. Então, são projetos que se entremeiam e se entrelaçam para entregar difusão tecnológica. Esse é o objetivo final. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando. Essas informações são colocadas ali, né? Eu sou um produtor rural, coloco ali, identifiquei meu nível de maturidade ali, né, tecnológico. Isso fica aberto, isso fica para gestão do AgriHub? Como ficam essas informações? Essa informação ela é sigilosa e ela é do produtor rural, né? Então, todas as respostas que ele tem, esse tipo de informação, qual é o nível de maturidade dele e tudo mais, é dele, somente dele. Então, se eu sou um produtor rural, eu vou ter acesso no meu login, na minha conta, eu vou conseguir ter acesso ao meu nível de maturidade, que eu já respondi ali. Inclusive, eventualmente, tendo atualizações, ele pode responder novamente para saber. Por exemplo, ele pode ter implementado algum processo novo dentro da fazenda, isso fez com que ele evoluísse no seu nível de maturidade. Ele pode responder novamente e ir melhorando, mas respondendo diretamente, essa informação é do produtor rural. Claro que eu, como administrador desse sistema, esse administrador dessa plataforma digital, melhor dizendo, do MyAgriHub, eu consigo ter acesso a isso, mas essa informação é do produtor rural e ela não pode ser utilizada além do consumo do produtor rural. Para as agtechs, a mesma situação. A informação que ela coloca lá são informações públicas de dados não sensíveis, aí atendendo a LGPD, que podem de fato ser compartilhados com o produtor rural. Então eu vou compartilhar numa startup o nome, o site, o telefone comercial, algo que ela me autoriza a coletar e compartilhar no princípio do processo. A mesma situação para o próprio profissional do agro. Se ele tem um interesse em ter essa conexão com a gente e através da gente ter oportunidades de novos clientes dentro do AgriHub, ele também tem que me autorizar que eu compartilhe o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, né, a sua área de atuação especificamente ali, para que eu possa compartilhar. Então, tudo que a gente faz, nós pedimos a autorização para que essas informações possam ser compartilhadas e as informações sensíveis a gente nem toca nelas, a gente deixa elas guardadas ali. Muito bom, Fábio. E aí, quem quer então fazer parte da comunidade do MyAgriHub, qual é o caminho que deve seguir?
O primeiro caminho é acessar o nosso site, vai ter um linkzinho lá para você poder se encaminhar diretamente para a plataforma. Você vai poder diretamente clicar num banner que vai ter lá dentro do site e acessar diretamente a plataforma, ou tem uma área restrita de login que você vai conseguir também acessar lá. Além disso, eu acho que é bem importante falar que, por mais que nós já lançamos essa plataforma no mercado, a todo momento o AgriHub ele vai estar fazendo algumas ativações, né, na linguagem aí do marketing aí, para que novos usuários entrem e consigam ter os benefícios do MyAgriHub. Então, fica o recado aí, seguir o AgriHub nas redes sociais, né? É AgriHub BR praticamente em todas as redes sociais, então Instagram, próprio Facebook, LinkedIn, que a gente usa bastante, e procurar AgriHub BR também no YouTube, que tem muito vídeo lá que a gente produz, muito conteúdo que desmistifica a tecnologia, né? A gente sempre tá fazendo alguma coisa no sentido de review de tecnologia, né? Ou fazer uma revisão daquela tecnologia. Então, eu pego uma tecnologia como a Syngenta Digital, por exemplo, tem uma solução. Nós abrimos, bem entre aspas, essa tecnologia, entendemos como ela funciona e falamos a nossa impressão daquela tecnologia. Sempre no sentido de objetivo final de garantir uma difusão tecnológica, porque nós acreditamos que se nós desmistificarmos essas tecnologias por meio dos vídeos, a gente vai conseguir difundir tecnologia. Então, sigam o AgriHub aí nas redes sociais, a gente vai estar sempre produzindo muito conteúdo de ativação para acessar. E para quem quiser conversar comigo também, eu estou lá no LinkedIn, Fábio Silva, você vai me achar lá. E no Instagram, Fábio da Silva 1989, revelei a minha idade. E vocês vão conseguir também me procurar lá para a gente bater um papo e estender a conversa. Maravilha, Fábio. Eu acho que é muito interessante assim, né, quando a gente vê essa nova fase do AgriHub, essa nova proposta, né? Eu lembro quando foi criada a ideia do AgriHub, quando ele foi colocado em prática, né? A gente falava, o AgriHub é justamente assim, se tornar um hub de ligação, né? Promover a conexão, como a própria palavra, o sentido da palavra diz, né? Entre todas as pontas ali, né? E agora vocês levam também para esse MyAgriHub, basicamente é isso, né? Você está linkando todo mundo no mesmo lugar, materializa todo mundo em curtas distâncias e traz todas essas vantagens aí e oportunidades que você mencionou. Cara, eu te agradeço, o tempo passou rápido pra caramba aqui, muito bom conversar contigo. Conheço parte da tua história, né? A parte de Mato Grosso que eu conheço muito bem, agora conheci um pouco mais da história anterior, né? Das origens e também dos projetos do Fábio Silva. Cara, obrigado por participar, por dividir tua história com a gente. Sucesso no trabalho e tenho certeza que quem acompanhou aqui esse episódio aprendeu bastante e principalmente viu como um jovem, né, zootecnista do interior de São Paulo está construindo uma carreira muito bacana aqui em Mato Grosso, vencendo desafios, né, se superando sempre, buscando cada vez mais fazer diferença naquilo que se propõe a fazer. Parabéns pela tua história, cara. Obrigado por estar dividindo isso aqui com a gente. Obrigado a você, patrono, e vamos tentar voltar outras vezes aí, trazendo mais coisas, mais novidades aí pro nosso público, pra nossa audiência aí, que a gente quer realmente falar de agro, falar de um agro tecnológico, de um agro que faz a diferença. Obrigado, patrono, foi muito bom estar aqui. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.